noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho desta noite, do Centro Espírita Discípulos de Jesus, de São Caetano do Sul. Meu nome é Ricardo, sou colaborador dessa casa abençoada que nos acolhe com tanto amor e a qual agradeço humildemente por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Ainda, infelizmente, estamos sofrendo com essa pandemia tão devastadora, que ceifa vidas e pela qual todos nós enfrentamos, independente de raça, credo, religião, gênero ou condição financeira. Todos estamos no mesmo barco, queridos amigos. Esse momento nos faz lembrar de uma curiosidade sobre Chico Xavier. Ele costumava ter em cima de sua cama uma placa com os dizeres: "Isso também passa". Chico dizia que era para que quando ele estivesse passando por momentos ruins, lembrar-se de que eles iriam embora, que iriam passar, e que ele estava vivendo aquilo por algum motivo. Ao mesmo tempo, a placa também era para lembrá-lo de que quando estivesse muito feliz, ele não deveria deixar tudo para trás e se deixar levar. Porque esses momentos de euforia também iriam passar e momentos difíceis viriam novamente. Acreditem, a pandemia logo ficará para trás. E assim, rogamos a Deus para que possamos, mesmo distantes, em corpo físico, ter nossas almas entrelaçadas no mesmo sentimento de amor e de fraternidade. Pedimos carinhosamente a ajuda do plano espiritual, espiritual superior, para nos intuir e nos amparar nesse trabalho tão gratificante, na qual temos a oportunidade de trabalhar com os ensinamentos de Jesus, acalentando os nossos corações, amenizando os nossos sofrimentos e nos dando a direção a seguir. Afinal, Jesus nos alertou em sua infinita bondade: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim". Porém, antes de iniciarmos o tema propriamente dito, para levarmos nossos pensamentos e sentimentos ao aprendizado desta noite, ouçamos a prece inicial, que carinhosamente será feita neste momento. Convido a todos neste momento que possamos tranquilizar os nossos corações, serenar os nossos pensamentos, nos mantermos confortáveis, relaxados e tranquilos, para que possamos elevar os nossos pensamentos e vibrações junto dos nossos anjos de guarda que tanto nos ajudam aos céus. Que possamos lá ser recebidos por Maria, Mãe de Jesus, com um sorriso acolhedor e um abraço fraterno. Que ela nos direcione à presença do seu Filho e, de olhar calmo e sereno, possamos abraçar Jesus. Junto, possamos estar presente em pensamento e diante de Deus, a quem devemos agradecer imensamente por todas as bênçãos de todos os dias. E a melhor forma de gratidão é orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a vós ao nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, boa noite a todos. Pedimos inspiração à espiritualidade amiga, nos amparando e nos abençoando nesta noite de reflexões em torno de assunto tão sério e profundo em nossa caminhada. Como espíritos imortais. O nosso tema da prevenção de hoje é: fora da caridade não há salvação. Ele está presente no capítulo 15, nos itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em sua primeira carta à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo nos presenteou com uma linda mensagem, que inclusive foi utilizada na canção Monte Castelo, composta por Renato Russo. Acho tão linda que vou tentar falar o texto na íntegra. Ele diz mais ou menos assim: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa, ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Como Paulo conseguiu dizer tanto com tão poucas palavras? Principalmente quando ele faz buscar, destacar o valor da caridade, declarando: agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Ficou claríssimo que a caridade está, inclusive, acima até da própria fé. É que a caridade está ao alcance de todos, sem distinção, desde o ignorante como o sábio,
do rico como do pobre. E, sobretudo, independe de nossa crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra-a não só na benevolência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Vamos falar um pouquinho como a caridade está fundamentada. É importante ressaltar que a palavra caridade foi traduzida por amor em algumas traduções do Evangelho. Entretanto, o significado de ação e benefício do próximo permanece o mesmo. O exercício prático e não teórico, vale lembrar, da caridade promove a nossa evolução espiritual. Naturalmente, quando consideramos alguns princípios. Vamos destacar 3. Primeiro princípio, a caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo. Segundo princípio, a pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo, independente da situação, da gravidade ou mesmo tipo de problema existente. E a terceira, a caridade nos faz desenvolver outras virtudes. Com isso temos o principal instrumento da salvação humana, pois literalmente vivenciamos com ela a lei de amor, tão imensamente vivenciada por Jesus em seus curtos 33 anos conosco. A pessoa realmente caridosa vê o próximo como irmão, desenvolvendo entre os dois uma sintonia que ultrapassa os laços consanguíneos, a raça, a nação, a cultura e a condição financeira dessa pessoa. E para Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, o título de irmão só é dado a quem realmente desenvolveu o verdadeiro sentido de ser caridoso. Isto é, quem coloca em prática a caridade, aquela caridade ensinada e exemplificada pelo Evangelho de Jesus. Vocês perceberam que esses fundamentos encontram-se sintetizados no texto de Paulo, que citamos anteriormente? Voltando a Emmanuel, ele, quando faz referência ao ato da caridade, faz uma série de ressalvas. Por exemplo, quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhes são peculiares, é um tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é um tolo. Quem dá para receber com vantagens é simplesmente ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras ditas malignas. E quem dá para sondar a extensão do mal é um cara desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é uma pessoa soberba. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é simplesmente invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Meus queridos, em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se releva um tantinho melhor que todo aquele que não dá, que nada faz pelo próximo. Contudo, para aquele que pratica a caridade, espalhando seu amor sem alardes de seus atos e sem a intenção de recompensa pelos seus atos, reserva o honrado título de irmão pelo plano maior. Allan Kardec, buscando identificar a essência em sua maior plenitude dos ensinamentos que nos foram deixados por Jesus sobre esse tema, sobre a caridade,
perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Então eles o transmitiram a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Difícil para a grande maioria de nós. Entretanto, um dia chegaremos lá. Não é verdade? Pelo que vimos até agora, é possível se afirmar que o amor e a caridade são os complementos da lei de Deus. Mais especificamente, a lei de justiça. Porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que também desejaríamos que nos fosse feito. Não podemos esquecer jamais que ao falarmos de caridade, pelos preceitos que nos foram deixados tão carinhosamente por Jesus, não se refere tão somente à esmola. É muito além dessa prática material. Se estende a todas as relações com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos ditos, entre aspas, inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Nos pede a indulgência, porque nós mesmos precisamos dela. Essa indulgência, realmente precisamos. Ela nos proíbe de humilhar os desafortunados, pelo contrário do que comumente fazemos em nosso dia a dia. Podemos com certeza dizer que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus sempre retrata essas duas virtudes como sendo o caminho para que tenhamos a verdadeira felicidade. Podemos citar, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Fazei o bem sem ostentação. Amai os vossos inimigos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dentre tantos outros e outros ensinamentos igualmente maravilhosos estão no Evangelho. Quantos exemplos para seguirmos de humildade e de caridade Ele nos deixou. Não é verdade? Jesus não se cansou em nos ensinar a combater o orgulho e o egoísmo. Claro, nunca se limitando somente a recomendar simplesmente a caridade. Ele buscou deixar claro que ela é uma condição absoluta para a nossa felicidade futura. A máxima, fora da caridade não há salvação, se baseia num princípio universal, num princípio divino. Ele não restringe ninguém acesso à verdadeira felicidade. Abre a todos os filhos de Deus a mesma oportunidade. Não há dogmas nessa máxima, não mesmo. Enquanto a máxima, fora da igreja, não há salvação, que desde pequenos aprendemos, se sustenta não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum de todas as religiões,
mas numa espécie de fé especial, envolta em dogmas particulares. Nos limita absolutamente, nos tolhe. Enquanto isso, a máxima fora da caridade não há salvação é a manifestação do princípio da igualdade perante Deus e de nossa liberdade de consciência. E ao pensarmos um pouco sobre essa máxima, podemos facilmente ver toda a humanidade como irmãos de um mesmo Pai, buscando o melhor de si e repartindo o que tem de melhor dentro de si com o próximo. Ao contrário do dogma, fora da igreja não há salvação, onde vemos participantes de diferentes religiões se excomungando e se perseguindo mutuamente nos 4 cantos do mundo, vivendo como verdadeiros inimigos. Como a construção de uma edificação, a construção de um novo homem, mais próximo aos princípios de Deus, não se faz através de tijolos, de cimento, de pedras e de cal apenas. Porque a igreja é física, é material. Seja ela qual for, entendam isso. Se faz através da construção da edificação moral do ser, onde a caridade é imprescindível para a sua evolução. Agradeço ao Pai, agradeço a Deus, Deus de amor e bondade, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos em torno da doutrina espírita. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos assistiu. Que possamos, após as vibrações desta noite, que será realizada tão amorosamente a seguir, dar por encerrado o nosso trabalho de hoje e que possamos ter uma ótima continuação de noite e uma excelente semana. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. E neste momento, vamos elevando nosso pensamento aos céus e com os melhores sentimentos que tem dentro dos nossos corações, vamos vibrando pelo bem universal. Vamos vibrando muita paz e muito amor pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrando pelos países que sofrem com fome, com guerra, para que a paz reine nesses países e que o alimento seja abundante nos países que passam fome. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todo o pessoal da área da saúde que neste momento em que o mundo se encontra, eles se desdobram mais nas suas tarefas de salvar vidas. Também vamos vibrando pelos doentes que se encontram nos leitos de hospitais, pelos seus familiares, para que não percam a fé e a esperança de que tudo vai dar certo. Vamos vibrando por todos os lares, enviando muito amor e paz para que a harmonia seja sempre presente em todos os lares da Terra. Vamos vibrando pelas criancinhas, pelos idosos, principalmente por aqueles desamparados que se encontram só nos asilos e pelas criancinhas que estão nos orfanatos, esperando o seu momento de serem adotadas e enfim ter um lar para chamar de seu. Vamos vibrando com muito amor e carinho para uma pessoa que passa em nossa mente agora. Vamos envolvendo essa pessoa em muita paz, muita luz, e que ela se sinta tranquilizada de que os seus problemas serão atendidos com a permissão do nosso Mestre Jesus.
Por fim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos muita saúde, muito equilíbrio, para que possamos sempre procurar praticar o Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que possamos ter um padrão vibracional sempre positivo e levar muito amor, carinho, caridade ao próximo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.